Eu sou Ricardo Oliveira. Eu sou Gi Ismael. Eu sou o Daniel Serrano. E esse é o Caderno das Coisas Preferidas, o seu podcast semanal com coisas que a gente anota nos nossos cadernos e resolve compartilhar nas internets. Sejam muito bem-vindos a esse projeto maluco que parece que nunca ia dar certo. Quem tá ouvindo pela primeira vez não faz ideia do que aconteceu pra gente chegar aqui no dia 15 de... 15 é hoje? 15 de julho. 15 de julho de 2020, quando a gente tá gravando, mas talvez você esteja ouvindo isso em algum outro dia em 2035 e descobrindo os arquivos antigos da época da pandemia. A gente tá com essa ideia meio doida já faz uns meses, literalmente meses, porque a gente finalmente chegou no ponto, e isso foi antes da pandemia, é importante ressaltar, que depois de 3 anos que a gente gastou fazendo podcast universitário e teve que pausar por motivos diversos, desde coisas de trabalho a coisas pessoais, chegou lá o reencontro das vidas bonitas que nunca se distanciaram, mas que pararam de produzir conteúdo juntos. E meados do começo desse ano, aí, janeiro, dezembro, a gente começou a falar sobre voltar com o podcast. E aí a gente decidiu que não voltaria com o Vestar, voltaria com essa coisa nova, que já teve muitas formas antes de chegar nessa que você tá ouvindo aqui. E já teve muitas atrapalhadas também, muitas aventuras que deram muito errado, incluindo nessa gravação de hoje. A ideia do Caderno das Coisas Preferidas é ser um podcast que a gente faz isso. A gente relembra aí aqueles caderninhos que passavam de carteira em carteira na sala de aula sem o professor ver, e tinha uma listinha lá de seus filmes preferidos ou coisas desse tipo, e cada pessoa ia anotando e girava ali entre o círculo dos amigos. De repente o professor encontrava e, enfim, você tinha que justificar por que você estava jogando a dedonha ou fazendo listas aleatórias no seu caderno. Vocês tiveram isso? Não? Teve isso, Daniel, na tua época? Não, velho. Nem Giovana também não? Rapaz, sinceramente, diz, Daniel. Não, assim, o máximo que eu fiz em caderno, que foi um negócio super bizarro, a minha turma chegou a fazer um Mirk de caderno. É tipo isso, essa é a essência da coisa. É tipo um Mirk de caderno, que é a conversa, né? Só que acontecia também, às vezes, de no meio da conversa surgir um tema de, sei lá, de qualquer coisa, assim vai. Acho que é bom fazer um disclaimer, porque foi mal. Da faixa etária da gente, né? O disclaimer é esse. Isso. O disclaimer é que talvez você esteja ouvindo e não saiba o que é Mirk, e Mirk foi tipo o primeiro WhatsApp que surgiu. E talvez você não saiba o que é caderno, né? Eu não apenas fazia isso, como eu tenho aqui em casa uma pasta guardada com anotações que a gente fazia nesses bate-papos assim durante a aula. Eu tenho um envelope assim com páginas e páginas de conversas muito aleatórias durante a aula. E, sei lá, bicho, a gente foi ler um dia desses, assim, há uns 3 anos, juntei minhas amigas do colégio e a gente foi ler, e, gente, era muito engraçado, porque umas de nós eram, assim, algumas eram extremamente chatas, e a gente não entendia como é que a gente era amiga. Caraca. Naquela época. E tinha, tipo, umas coisas assim, a gente falando do pessoal da sala, sabe? Falando mal assim, fulaninho de tal tá sentado e olha o cabelo dele, Era um bullying privado, sabe? Era um bullying entre as amigas. Né? Justamente. E aí, você falou isso de dicas, eu lembrei que sim, a gente comentava sobre os livros que a gente estava lendo, porque isso pensando no ensino médio, eu e minhas amigas, que somos amigas até hoje, a gente passou o primeiro e o segundo ano do ensino médio lendo muitos livros, a gente tinha tipo um clube do livro. E a gente ficava comentando isso durante a aula. É preciso ali nas nossas anotações. Que era uma coisa mais das meninas mesmo, assim. Não era uma coisa muito dos homens. Os homens conversam na cara de pau mesmo e recebem reclamação. E as meninas da sala ficavam, sei lá, mais restritas, mais reservadas ou tentando ficar mais comportadas e fazendo lá no esquema do papelzinho rodando. É verdade. Tanto que eu nunca saí de sala por causa de conversa, mas conversava bastante. Mas eu não tive muito isso tudo não, mas eu lembro de um grupo específico que eu tive no ensino médio, que algumas vezes a gente jogou a dedonha no caderno que vai passando e coisas desse tipo. E era muito comum. E a ideia do podcast é todo episódio que a gente vai ter episódios curtinhos mesmo assim, pra gente bater um papo rápido sobre as coisas que a gente tá curtindo. Basicamente, cada um de nós traz a sua coisa preferida da semana. Giovana vai trazer uma coisa preferida dela, que pode ser um
filme, um livro, uma série, coisas desse tipo. E Daniel também, e eu também. E no final, a gente traz as notinhas de rodapé, que são basicamente as últimas anotações que a gente teve que deixar no nosso caderno e que não couberam na pauta principal. Então, eu começo logo de cara perguntando pra Dona Gi, qual a sua coisa preferida da semana? Olha, gente, não é segredo para muitas pessoas que eu sou uma garota reality show. Eu tenho meus prazeres culposos e aqueles reality shows que eu não tenho vergonha de admitir que eu assisto. Entre os prazeres culposos, por exemplo, está De Férias com o Ex, está... Como é aquele do casamento do Netflix? Amor às cegas. Amor às cegas, tá na parte para prazeres culposos. Mas aí tem um outro lado que são reality shows que eu curto. E aí eu fui passar uns dias na casa dos meus pais, que eles são em Bananeiras. Fizemos todo o isolamento de 15 dias. Todo mundo aqui de casa foi testar para ver se estava com Covid. Todo o protocolo a gente fez e foi passar uns dias na casa dos meus pais, lá em Bananeiras. E aí a gente... Exatamente, interior da Paraíba. E meus pais têm TV a cabo, veja só, uma coisa que eu não via fazia muito tempo. Aí me deparei com uma série chamada Aeroporto Área Restrita. Gente, é muito divertido. O que é Aeroporto Área Restrita? Existem alguns spin-offs, digamos assim, dessa série, mas é uma série que começou em 2017 e que se passa no aeroporto de Guarulhos, ora no de Guarulhos, ora no Galeão, né, no Rio de Janeiro. E aí mostrando o trabalho da Polícia Federal e da Anvisa, desses órgãos que trabalham no aeroporto de São Paulo. E acontece que o aeroporto de São Paulo, ele é uma das maiores rotas de cocaína do mundo. Então tem muita droga que sai do Peru, por exemplo, que sai da Colômbia, passa pelo Brasil para ir para a África e para ir para a Ásia, principalmente. E aí, gente, é um trabalho assim, que você primeiro... eu fico muito impressionada no método que a galera desenvolve para transportar essas drogas, para traficar essas drogas, porque tem droga dentro de sapato, tem droga engomada num pôster, tem droga que está escondida em compartimentos da mala, sabe? Coisa muito absurda. E o trabalho da Polícia Federal, porque a Polícia Federal ela tem um treinamento que ela consegue detectar, primeiro de cara, as pessoas que estão com um comportamento diferente, de nervosismo. E isso vai além, muitas vezes, do raio-x, sabe? É algo que, às vezes, nem pega o... Eu comecei a rir porque tu falou comportamento, raio-x, Polícia Federal, e eu lembrei da notícia desses dias aí que o policial federal botou o cara dentro do raio-x, né? Ele foi... colocou o cara dentro do raio-x. Nossa, não vi isso. Aí, o policial federal é afastado do cargo porque coloca passageiro suspeito dentro do raio-x. Minha nossa, assistiu muito Área Restrita esse, eu tenho certeza. Sim, ele mas passou o cara na esteira. Passou o cara na esteira. Meu Deus do céu. Mas enfim, aí tem as 3 temporadas. Tem 3 temporadas, 2017, 2018 e agora uma 2020 dessa série. E achei muito, muito massa, velho. Eu nunca imaginava o trabalho que tem por trás de um aeroporto no dia a dia, né? Tipo, de Guarulhos são mais de 40 mil funcionários que trabalham. É um aeroporto gigante e tem um fluxo muito grande de pessoas. E aí eu fico pensando... Não é só o voo comercial, né? Que essa coisa importante também, eu acho que... Exato, exatamente. Privado, né? Que é justamente onde pode acontecer coisas maiores, né? Esse tipo de coisa, assim. Isso, exatamente. E eu tava pensando, caramba, se eu, quando tô viajando e não tenho nada na mala, já fico nervosa, passando pela Polícia Federal, algo do tipo, até pelo raio-x, tipo, eita, será que eu esqueci uma garrafa d'água na minha mochila? Se eu fico nervosa, imagina a galera que transporta essas coisas. E o que é foda de perceber na série é que muitas vezes, sempre, não é o traficante mor, entre aspas, que leva as coisas. Ele paga uma quantia de dinheiro para pessoas que são réu primário e pessoas que estão desesperadas por dinheiro. Então pega uma mulher desempregada que nunca cometeu nenhum crime, oferece 5 mil reais para ela, compra uma passagem e fala, ei, leva isso aqui para mim. Nossa, controle, né? Tá muito distante de ser uma questão ligada à droga, né? Tal. Exatamente. E assistindo a série, eu parei para pensar bastante sobre toda
todo o investimento e todo o tempo que se tem nessa guerra contra as drogas, sabe? É 90% de cada episódio, 95% é sobre busca e apreensão de drogas, basicamente. E tudo... Acho que a maioria é de cocaína, mas às vezes tem apreensão de haxixe ou algo assim. E é uma mobilização muito grande da Polícia Federal em busca de drogas. Enfim, foi uma das coisas que eu fiquei refletindo, assim, de como essa guerra às drogas é algo que é muito priorizada na polícia, e o que é que seria da nossa sociedade se a gente não tivesse uma busca, ou enfim, todas essas proibições que a gente tem e essas leis contra as drogas, seria muito diferente da nossa sociedade. Mas eu tenho Olha a viagem. A viagem. Não, mas... Mas eu fiquei pensando assim, o reality tem cara de ser um grande case de RP da Polícia Federal, assim, de eles terem conquistado essa pauta, assim, de uma forma menos jornal nacional e ser uma coisa mais lúdica, né? Porque passa em qualquer canal. Com certeza. Com certeza. Ele é do Discovery Channel, passa no Discovery Channel e no NetGeo. Então são canais que tem esses reality shows mais de profissões, né? Essas coisas mais de cotidiano. E com certeza, é uma pauta bem assim da polícia. E tem o policial bom, o policial mais casca grossa, sabe? Tem aquela pessoa da Anvisa que... Enfim, é todo o trabalho da aduana, né? Falando, a gente tá aqui pra cumprir a legislação, não sei o que lá. Mas acho que além disso tudo, acho que a gente sente muita adrenalina das pessoas que passam por essas apreensões. Porque você tá vendo uma pessoa mentindo ali na cara, você tá vendo uma pessoa quebrando a cara na hora que alguém abre a mala e faz um teste e vê que aquilo ali é cocaína, sabe? Tem toda essa... É bem louco isso, e tem todo esse lado de você, desse nosso gosto por um pouquinho de desgraça alheia, entre aspas, entre umas coisas assim de cara, mas a pessoa vai se lascar, não quero ver, mas você acaba vendo. Não é uma coisa sei lá, aquela série Don't Fuck With Cats, pelo amor de Deus, não quero nem pensar naquela série, me traumatizou. O lance do cara contratar gente assim, aleatória, réu primário, às vezes que não sabe nem o que tá acontecendo direito, também não tem um pouco disso, não. O cara faz, olha, Por que não deve chegar pra uma pessoa... inocência, né? Tá precisando de dinheiro? Leva essa droga pra mim? Não, exatamente. Então tem gente... Olha, tem gente que chega assim e fala, leva essa mala pra mim porque eu tô com excedente de bagagem, sabe? Exato. Tem isso. As pessoas... Diz. É o cara dizer assim... Tô levando comida pra minha mãe. Tá pra tu levar essa mala pra ela, que eu não posso viajar? A pessoa leva, e aí quando chega lá, o cara faz: você tá levando droga? A pessoa: não, que é isso? Sou disso não. Aí não é que o cara tá mentindo, ele tá realmente acreditando que não tem droga nenhuma na mala dele. Claro, mas aí você vê que quando a gente tá em aeroporto, a gente escuta direto anúncio nos megafones, enfim, falando que nunca pegue bagagem de estranhos, nunca aceite levar bagagem de estranhos, justamente por isso. E assistindo esses episódios, o que acontece muito é isso, né? A pessoa falando, bicho, eu nem sabia e tal, o que é que aconteceu? Aí os policiais falam, a bagagem tá no seu nome, não tá no nome da outra pessoa. Por ter seu nome nela, você já é de alguma forma responsável por essa bagagem. Entendeu? É algo bem complicado. Na hora que for pro tribunal e tal, a pessoa na hora é presa mesmo. A Polícia Federal chega e prende. Mas na hora que se for julgar e a pessoa, etc., você deve entender mais do que eu, com certeza. Mas aí pode recorrer de alguma forma. Mas na hora a pessoa é presa porque tá com a bagagem no nome dela. Pode crer, velho, doideira. Agora eu vou ficar pensando que todo mundo que fica sendo chamado na hora que você já tá no voo, assim, e tem pessoas atrasadas, são pessoas que podem ter presas por causa disso. Pode crer. Pode crer. E basicamente, às vezes eles pegam a pessoa já buscando a bagagem na esteira, às vezes a pessoa tá dentro do avião, às vezes a pessoa já saiu dessa parte de desembarque do aeroporto, mas eles ficam de olho sempre em comportamentos estranhos, então a qualquer momento pode chegar lá e pegar alguém. Teve um caso que uma mulher foi pega
Como é que se diz quando a gente volta do exterior e passa pela... Na alfândega? Na alfândega, é isso. Ela foi parada na alfândega, abriram a mala dela e viram que ela tinha sei lá, uns 20 iPhones. E aí perguntaram, claro que não era uso pessoal, ela também não tinha declarado nada, era pra vender mesmo no Brasil. E aí perguntaram se ela tava sozinha. E o namorado dela já tinha passado por todo mundo e não tinha sido parado. E aí ela falou que estava acompanhada. E aí voltaram, foram lá fora, buscaram o cara, trouxeram ele pra dentro e ele tinha tipo mais uns 30 iPhones na mala. E é isso. É muito doideira. Inclusive, se vocês não têm TV por assinatura em casa e não tem esses canais, no YouTube tem vários episódios da série. Episódios completos, então dá pra assistir por lá também. Me empolguei, né, gente, com o assunto. Eu gostei demais dessa série, bicho. Dia desses eu vi um meme relacionado a isso, que é um cara da Polícia Federal, numa sala assim, fechada, com um pacotão assim, aberto, e ele, dessa vez era rapadura mesmo. Cara, que fantástico. É o tipo de coisa que se essa série fosse dublada, seria muito mais engraçado, né? O cara dizendo isso. Quando eu vi isso, eu ri, mas eu fiquei pensando, pô, velho, alguém ficou sem a rapadura, tá ligado? Sacanagem, bicho. Nossa, eles chegam e abrem na maior, meu amigo, bagagem. Se for só suspeito, abre ali, rasga pacote, rasga tudo e pronto. Isso. Se não tiver nada, faz beleza, pode fechar sua mala e falou. Mas é isso, gente. A minha anotação do caderno. Muito bom. Então. A minha anotação dessa semana do meu caderno de coisas preferidas é Aeroporto Área Restrita, uma série brasileira. E que tem também edições da Colômbia. Da Colômbia, meu Deus do céu. Mas por enquanto eu tô só carregadíssimo. Por enquanto eu tô só no Brasil. A viagem é pra ver quem não tá carregando droga, né? Não, vocês três podem ir direto, vocês E aí, Daniel? Comentário Xenópolis. Qual a sua coisa preferida da semana aí? Minha coisa preferida da semana foi uma série que já deve estar aí tá na terceira temporada exatamente, mas que a gente aqui em casa descobriu agora, que foi Ultimate Beastmaster Brasil. Amo! Na verdade, Bela tá mais viciada do que eu. Vocês têm por reality show. Vocês sempre me surpreendem, porque nunca é um negócio que parece com vocês. É sempre uma coisa muito destacada. Tipo, Ultimate Beastmaster, que é o American Ninja do Brasil, sei lá, e aí Giovanna dizia, amor! É muito bom, Ricardo. Ainda tem uns comentários de Rafinha Bastos. O cara é muito engraçado, bicho. Ele e Anderson Silva, tipo, que combinação aleatória. Bicho, algo que me surpreendeu, inclusive, porque dia desses eu tava vendo um episódio, e aí, por incrível que pareça, Anderson Silva fez um comentário mais pesado, e Rafinha Bastos veio com panos quentes. Eu fiz, caraca, bicho, Rafinha Bastos tá... As pessoas evoluem. Não é? O cara tá tipo, não, é isso, cara. Tipo, caraca. Mas, assim, como uma pessoa que cresceu assistindo Olimpíadas do Faustão, sim, eu acho que o Ultimate Beastmaster é a evolução profissionalizante disso, pô, é muito bom. Total. Explica pra galera qual é a mecânica. Eu falei que era o American Ninja, mas talvez a galera não conheça. Mas assim, a galera compara um pouco com o American Ninja, mas é basicamente assim, é um programa que tem a produção executiva de Sylvester Stallone, caso você goste dessa curiosidade, e é uma grande prova de obstáculos, tematizada numa besta, que a galera tem que passar pelos obstáculos que representam as partes da besta, mas isso é o de menos. É uma grande prova de obstáculo em que vários países competem em várias fases eliminatórias, e é um processo bem gamificado, sabe? Tem vida, tem checkpoint, tem uns botõezinhos que você aperta para ganhar mais pontos, o tempo conta, enfim. E a disputa é para ver quem no final vai ser o verdadeiro Ultimate Beastmaster daquele ano. E é basicamente isso, uma grande competição de obstáculos que envolvem acrobacia, escalada, pulo, força. É um mix de coisas. E é muito bom, velho. Por que é muito bom, Daniel? Me conta. Porque a competição é divertida. Os obstáculos são divertidos. Tipo, não é... Porque quando você assiste, por exemplo, uma Olimpíada, é bonito você ver
a ginástica rítmica, você vê a natação, você vê salto com vara, etc. Mas nas Olimpíadas você tá vendo meio que o esporte seco, sabe? O cara tá ali para fazer aquilo milimetricamente do melhor tempo do mundo e para ver quem é o melhor. Em competições desse tipo, você vai ver um cara que, por exemplo, ele vai começar passando por uma prova de equilíbrio, vai se equilibrar num caminho bem fininho. Aí depois ele vai pular em uns pêndulos para atingir uma plataforma. E aí envolve tanto a questão atletismo, de você conseguir pular alto, um pouco de escalada, de você saber se pendurar, e até um pouquinho de física para você calcular o timing certo na hora do pêndulo, para você aproveitar o impulso dele para conseguir impulsão de chegar na plataforma. E o que... Desculpa. E tudo isso tem a narração que ajuda muito, né? A galera, geralmente, como tem o Brasil, você vai torcer para os brasileiros, ou então você vai criar, sei lá, um ranço do competidor, porque você achou ele meio boçal na apresentação. Porque antes também de cada prova, a galera meio que faz um background dos competidores. E todo mundo, geralmente, sempre tem uma história bonita, uma história interessante. E tem até umas histórias mirabolantes, como nessa última temporada, tem um australiano, que o cara é dublê de cinema, também é surfista, e ele ficou não sei quantos dias preso no Sudão ou Congo, eu acho, que ele foi surfar por lá, e a galera confundiu ele, e achou que ele era um cara que tinha sido enviado para assassinar o presidente deles, e ele ficou preso na cela de segurança máxima. Nossa. Sair porque ligou pra mãe pedir. E aí tem várias histórias malucas, algumas emocionantes, para você também se conectar com os competidores. Não, o que eu ia falar é que é muito massa, porque você vê, por exemplo, que tem aqueles bodybuilders que participam, os crossfiteiros e tal, mas que geralmente essas pessoas não chegam até o fim da prova. Quem vai ganhar o Ultimate Beastmaster, normalmente, é aquele ou aquela magricela que escala, sabe? Que é escalador, como que eles chamam? Free solo, né? Que não tem nem cordinha pra segurar. Essa galera, geralmente, que tem muita agilidade, muita velocidade e muita força nos solos, muita força nos braços e não tem nada de percentual de gordura, eu acho. Essa galera, normalmente, vai chegar até o final. Isso que eu acho muito massa, que é sempre o pequenininho que vai ganhar aquilo. Sim. Eu ia falar aqui, eu achava que tem cara de ser tipo as Olimpíadas dos crossfiteiros mesmo, mas você falando isso me fez lembrar uma outra coisa completamente... Tu falou Free Solo, que é o nome do documentário, né? Bem famoso que... Isso. E é um documentário que eu simplesmente parei de assistir, porque eu não aguentei a relação que o cara... A aflição, né? Não é nem a aflição com a namorada dele. Sabe? Mas tipo... Não, nem com a namorada dele também. A relação que ele tem com a parada de escalar. Porque ele claramente vive de se colocar a ponto de morrer a todo instante, assim. E ele curte isso. E eu comecei a ficar muito aflito com isso na hora. Começou a me dar uma aflição de ansiedade até. Eu disse, eu não consigo continuar, porque a sensação que dá é que ele tá brincando com a morte, assim. Aí eu fiquei meio noiado e larguei. Mas eu sei que é um documentário que a galera respeita muito por causa da quantidade de imagens muito específicas, né, que eles conquistaram, assim, de situações muito extremas e que ele e outros foram fazendo e tal. Mas é muito doido, assim. Pois é. E é muito desafiador esse Ultimate Beastmaster, no sentido de que você fica se imaginando numa situação daquela, porque você olha assim e faz, não, isso aí não deve ser muito difícil. E aí eu lembro que eu fui tentar escalar. Dá pra pular. Eu fui tentar escalar uma vez uma parede dessas que tem as pedras, né, pra você subir nesses lugares indoor, né, de escalada, e nossa, bicho, é muito difícil. É necessário uma força braçal e, tipo, a mão não pode suar não, meu amigo, você tem que ficar com a cabeça tá assim, lisa, não tem nada que você tá pensando, só o foco. Mas enfim, eu concordo com o Daniel e eu acho muito massa a série justamente por causa disso, né? Ver pessoas se superando e tal. Inclusive, tem uma versão dessa série, uma versão infantil composta por adultos, chamada O Jogo da Lava. É isso, essa série? Eu não sabia que era isso.
Nossa, assim, é basicamente isso. É como se fosse o Ultimate Beastmaster levado para uma sala de uma casa, um cenário montado simulando uma sala, com uma lava fake, mas que as pessoas têm que atravessar o lugar lá sem cair no chão, simulando aquela brincadeira do chão à lava. Mas é isso. Tu trouxe o Chão é Lava e é muito engraçado, porque a gente tinha começado a assistir o Chão é Lava, aí depois mudou pro Beastmaster e acabou se fixando mais no Beastmaster. Mas é muito engraçado, porque quando você começa a ver o Chão é Lava, você vê pessoas normais assim. O cara que não, tipo, até faz um esporte esporadicamente, mas não é um atleta, por assim dizer, desse Chão é Lava. E você vê como, assim, a distância que uma pessoa normal, seja consegue pular, é realmente muito pequena. E aí, quando você exatamente. Os caras do Ultimate Beastmaster, eles realmente... É tipo meio metro, né? Um metro. Eles dão um pulo alto, se agarram em coisas altas, tem uma flexibilidade muito boa. E uma das graças do começo, eu acho que é justamente essa. Você vê a apresentação do cara, aí pega e faz, fulano de tal é instrutor de jiu-jitsu e pratica escalada no final de semana, e ele veio aqui para conquistar o prêmio. E aí você vê assim, faz, ei, esse cara tem cara de ser bom. Esse cara vai ganhar. Aí o cara tipo cai no primeiro obstáculo, tá ligado? Aí, no começo tem muito isso. E no final você já meio que definiu pra quem você torce, e aí você segue torcendo nas Olimpíadas. Só correr pro abraço. E lembrando que o Brasil sempre fica pra trás, né? Eu não sei porquê, mas... Não, Gi, mas tu tá falando que a galera não é pra torcer pro Brasil, mas assim, pequena spoiler, na primeira temporada, o Brasil é campeão, pô. O bicho Alguém não assistiu a série. É verdade. Ai, gente, eu assistia assim, um episódio, aí dormia outro, assistia mais 3. Ei, mas é verdade, tu falou agora, pode crer. Eu achei que tinha ficado tipo em segundo, mas venceu, não, então é isso. Venceu, pô. Eu fui uma pessoa rude com o meu país e eu peço perdão. Vai o disclaimer aí que, assim, tem 3 temporadas do Ultimate Beastmaster e, assim, somente a primeira e a terceira tem participação do Brasil. A segunda não tem. Inclusive, a segunda nem tem narração brasileira, nem nada. Se você for ver, você vai ver a narração focada nos narradores americanos. Porque eles também têm isso. Eles ficam sempre mostrando os narradores de outras cabines, eles vão, brincam um com os outros. Nessa outra temporada, a gente até comentou aqui em casa a curiosidade que havia a rivalidade Itália-França, que eu nem sabia que isso existia. Nossa, sim. Mas os caras ficam se provocando e torcendo pro outro errar muito. Que doideira. E o time, os comentaristas coreanos são incríveis, né? São, né? Mais estereótipo impossível, mas é muito bom. Ai, Netflix, eu acho... Netflix. Isso, Netflix. Eu acho que agora queremos ouvir a sua dica, Ricardo Oliveira. Pois Qual é a sua anotação da semana? É reality show? Não, mas é um documentário. Então tem um quê aí? Tem um pezinho na realidade. Ou não, né? Porque é um negócio tão maluco que você não sabe mais o que é. Foi lançado semana retrasada, enfim, não faz diferença pra quem tá ouvindo, mas agora, recentemente, foi lançado o documentário Ligue Já na Netflix. Que é nada menos que a história do Walter Mercado. Que assim, o nome original é o Mucho Amor, que é o jargão dele, que a gente não tem muita relação com isso no Brasil, porque a gente conhece ele mais do Ligue Já, né? Que é aquelas propagandas que apareciam nos anos 90. Ele é dublado no Brasil? Não, então, mas é porque eu não tenho memória se ele tinha o programa de astrologia mesmo no Brasil. Porque é um programa de 1 hora que ele fazia. Eu acho que isso não passava aqui. Se passou, foi um contexto dos anos 80, foi mais cedo, e aí eu não tenho memória disso não. Deixa eu contar uma pergunta. Ele não é brasileiro, Walter Mercado? Não, que isso. Sério? Não, vamos por... Ele é porto-riquenho. Exatamente, ele é porto-riquenho, ele nasceu... Mas pra você ver, diz. Não, ele nasceu nos anos 30, se eu não estou enganado. E aí ele começou a fazer sucesso nos anos 60 para 70. Ele, um dia, muito aleatoriamente, assim, ele foi gravar uma outra coisa na televisão, mas ele foi com uma roupa tão exótica que pediram para ele fazer uma cena de outra coisa, assim, faz aí alguma coisa. Aí ele foi lá e começou a fazer uma espécie de número de astrologia. Foi ao vivo isso, e aí
as pessoas gostaram tanto que ficaram ligando pra televisão e pedindo que tivesse mais. E aí o cara na mesma hora marcou, assim, amanhã você vai fazer de novo 1 hora disso aqui que você fez agora no improviso. E aí foi assim que começou. Nesse momento ele era chamado de Walter dos Milagres, e aí depois ele foi construindo o personagem do Walter Mercado, que é o nome dele mesmo, assim. O nome dele é Walter Mercado, que é outra coisa muito curiosa também. Então é fake? O nome dele, aí é que isso não fica muito claro no documentário, se em algum momento ele mudou de nome ou não, mas é o nome dele de RG mesmo, é Walter Mercado Salinas. E aí ele foi crescendo, tipo, na TV porto-riquenha e começando a ganhar visibilidade em TVs de língua espanhola, assim, região daqui da América Latina, alguma coisa na Espanha, e foi quando, crescendo tanto pro mundo todo, ele conseguiu mercado nos Estados Unidos, desculpa o trocadilho, mas aí ele conseguiu espaço na televisão americana e foi começando a galgar mais sucesso. E aí o produtor dele começou a exportar ele pro resto do mundo, e foi quando ele chegou no Brasil. A parte dele chegar no Brasil é que eu não tenho certeza, não fica claro se... Eu não gastei tempo pesquisando, porque é só uma anotação rápida. Se ele teve um programa transmitido de 1 hora na TV brasileira, ou se ele fazia só aqueles comerciais chamando para você ligar para um número 0900 e você receber o seu mapa astral, do seu signo e coisa assim. Eu sei, mas a pergunta que tá me incomodando desde o começo é: ele foi na TV e fez um número de improviso. Sim. Então o cara nunca foi astrólogo? Então, aí coisa. O personagem é fake? Não, ele simpatiza com a coisa desde o começo, e aí, teoricamente, né, a gente vai subentendendo que ele se envolve cada vez mais nisso, na astrologia, e vai se desenvolvendo. Não fica claro quando que determinou ali o dia que, nossa, é o envolvimento dele definitivo. Eu sei, mas o cara começou um personagem da Praça é Nossa. Quase isso. Ele conta no documentário sobre experiências esotéricas quando era criança. O Walter Mercado, o que eu achei massa, primeiro foi essa memória que estava enraizada em mim do Ligue Já, desse jargão, tipo, extremamente famoso. Eu também não lembrava a cara dele, eu lembrava qual era um pouco do contexto, mas o Ligue Já ficou marcado mesmo, né? A gente sabe... Sim. Do que era de um infomercial também, lembro bastante disso. Mas o que é massa no documentário é que você vê como ele nunca se passou por um cara que estava dando golpe nas pessoas. Tipo, ele assumia um personagem como se fosse de um paizão, era uma pessoa que trazia boas notícias. Então ele chegava na TV e falava: gente, sua vida amanhã vai ser melhor, você vai achar uma pessoa boa, você não sei o que lá. E ele acabou como sendo essa figura que as pessoas admiravam muito, que elas tinham muito carinho por ele. Então era muito menos uma mãe de Ná, digamos assim, né? De tipo, não, vai ter um ataque, não sei quando, um avião vai cair. Ele não era muito bem essa pessoa, mas ele era bem pensado da astrologia mesmo, falava sobre signos e etc. E isso cativou muita gente da América Latina. E aí depois ele foi para os Estados Unidos aí com essa vibe dele. Ele inventou o motivacional. Quase isso. Assim. Ele juntou o motivacional que provavelmente já existia na TV com astrologia, que essa é a grande diferença dele, assim, que você sente que ele conseguiu juntar duas coisas e criar uma terceira que fez com que ele conseguisse essa popularidade muito carismática, que quando ele começa a ser entrevistado sobre a popularidade dele nas televisões americanas, é muito sobre ele ser comparado com Jesus, assim, com uma popularidade muito grande. Caraca. As pessoas brincando com isso, né? Tipo, mas você é o Jesus da astrologia tal, e aí isso é muito curioso, assim. A parte mais doida pra quem vai ver o documentário, se você não é por acaso um fã do cara que sabe tudo sobre ele, é descobrir tudo isso de um cara que pra gente era só o cara do comercial do Ligue Já, assim, porque principalmente, e aí eu não vou dizer o porquê, assim, vale a pena você assistir o documentário pra descobrir o porquê de ninguém nunca mais ter ouvido falar dele, que esse é o grande ponto do documentário, assim. É contar a história dele e contar por que ele sumiu, porque ele sumiu depois dos anos 90, final dos anos 90 pra começo dos anos 2000, ele sumiu por causa de uma história específica que o documentário foca.
e que fez a gente perder referência disso, mas duas coisas são muito interessantes, assim. Primeiro é a análise da figura dele, como ele é um cara excêntrico mesmo, assim, que ele é a casa dele, a decoração da casa dele, o gosto que ele tem pelas roupas que ele usava, que era uma coisa quase carnavalesca, assim, em termos de produção, com muitas peças sobrepostas e muita lantejoula e muito peso e coisas com pedras preciosas e tal. E todos os mistérios ao redor dele. E a segunda coisa, que é isso realmente eu não esperava, foi ele ter uma relevância para a comunidade LGBT, porque curiosamente ele não se coloca como homossexual, porque quando ele é perguntado sobre isso, mas ele não fala sobre isso, mas ele é muito relevante para a comunidade LGBT por causa do modo como ele se apresentava, por causa do modo como ele falava no programa, e principalmente pelo modo como ele aparentava, assim, de se maquiar, e ele a certa altura começar a ter um rosto meio andrógeno, assim, que no documentário até as pessoas brincam, tem cara de ser uma vovó, tem cara de ser uma mamãe, as pessoas, os fãs dele falando isso dele, porque ele meio que conseguiu juntar essas coisas e conseguir muito carisma. É muito massa. É peculiar, assim, porque essa fama é tão grande que aí junta o cara do Hamilton lá, o Lin-Manuel Miranda, é um dos personagens entrevistados como um dos fãs do Walter Mercado, e é muito bonito, assim, ver a relação dele com a figura, né? E é muito massa essa história da androgenia dele, porque ele foi muito original em questão de fato como ele se apresentava, a coisa kit, né, é algo que é muito, é necessário muita personalidade para você desenrolar isso. E o fato dele... da televisão, assim, você pensando nessa relação meio louca, assim, tem um quê de Pedro Almodóvar na apresentação dele, mesmo sendo coisas que não tem nada a ver diretamente. Né? Exatamente. E me surpreendeu bastante isso de ele ser um ícone, né, de uma geração LGBTQ, ainda uma geração nova, uma geração que é mais nova do que a gente, né, de pessoas mais novas. E quando no documentário, logo no começo, mostra fotos dele novo ainda, você vê que ele sempre foi uma pessoa performática, ele era ator, né, ele tinha essa formação de ator, então ele sempre foi uma pessoa extremamente expressiva. E conhecer esse lado dessa figura, pra mim, foi muito massa. Além, claro, do ponto que você falou, né? Do que é o que é que fisga o documentário. Mas, de fato, foi massa, bem curioso tudo. Você percebe que esse ponto que o documentário explora, né? Que é esse mistério de por que ele sumiu, é um assunto doloroso, assim, pra ele e pras pessoas ao redor dele, as sobrinhas que ele tem, que fizeram parte de todo o processo no pico da popularidade dele, do assistente dele que trabalha com ele há décadas, mas ele parece ser um cara que está sempre interessado em demonstrar que ele é bem resolvido em relação a esses dilemas, assim. Ele está sempre para cima, sempre sendo positivo em relação a vários assuntos, e isso foi uma coisa que me deixou muito intrigado. Assim, eu quero só acrescentar, assim, que é uma história muito boa, mas não vai esperando um documentário extremamente artístico, uma coisa muito cinematográfica. Bastante cara de documentário de TV, assim. Feito mais pelo mercado, né? Nossa. Tava ali circulando. Tava demorando. Tava esperando alguma coisa acontecer. Tava demorando. Eu fiz sem querer, mas Daniel faz de propósito, né? Muito bom. Mas Cara, eu esqueci até o que eu tava falando. Sobre o estilo do documentário. Então, aí é meio... A Netflix tem essa coisa, assim, vários documentários que são produzidos pela Netflix, eles são muito pensados para ser um entretenimento fácil de consumir, assim. Isso é meio evidente no jeito como a Netflix faz documentários. E é um documentário que tem um pouco essa pegada, assim. Eu não acho ele, em termos de filme, assim, a melhor coisa do mundo, mas ele mexe muito com você assistindo, assim, porque você consegue se envolver muito com a figura dele. Vale a pena. E mais um comentário sobre isso é que quero chegar aos 90 anos de idade com a saúde mental dele. Exato. E com a disposição e com o bom humor, porque quando apareceu a idade dele, eu fiquei, gente, o cara levou uma queda no banheiro e tá aí recuperado, sabe? Uma saúde mental absurda, um bom humor. E eu passei muito a admirar a figura dele, demais.
Você lê seu horóscopo todo dia? Não. Então tá no caminho errado, né, bicho? Talvez o segredo seja esse. Pois é. Tem uma frase muito engraçada no documentário que é sobre essa coisa da juventude dele, muito até no físico também, assim. Ele não aparenta ter 90 anos, mas fica meio evidente que ele fez cirurgias plásticas ou intervenções estéticas de alguma forma. E aí, em algum momento, os diretores perguntam pra ele: você fez cirurgia? Aí ele diz: nada demais, só um botoxzinho tipo Nicole Kidman, uma coisa leve. Meu Deus. O cara, nossa, ele parece Hebe Camargo. Tem muitas cirurgias naquele rostinho. Muito, vale a pena. Enfim, Ligue Já tá disponível lá na Netflix. E essas foram as nossas 3 coisas preferidas da semana, né? Aeroporto, como é que é o nome da série? Esqueci agora. Aeroporto, área restrita. Muito bom, tem que falar assim sempre que eu vou falar, tá? Sempre fale desse jeito. Qual é o nome da série? Aeroporto, área restrita. Gostou? Ultimate Beastmaster, que também é da Netflix. E Isso. Ligue Já, documentário sobre o Walter Mercado. A gente termina o episódio deixando algumas notinhas de rodapé, coisas que não foram necessariamente os preferidos da semana, mas vale a pena você também conferir. E eu vou começar falando do documentário que também é da Netflix, mas é um negócio assim que apareceu pra mim, tipo, sabe quando você adiciona uma coisa na sua lista e de repente aparecem umas recomendações logo abaixo, assim, aparece isso, mas aí eu tava adicionando um documentário sobre outra coisa e apareceu essa recomendação que nunca tinha aparecido em nenhum destaque pra mim. É um documentário de 2019 chamado Tell Me Who I Am, que é uma dessas histórias absolutamente excêntricas que, graças a Deus, que alguém resolveu parar e contar. Basicamente a história de 2 irmãos gêmeos que, num certo momento, acho que aos 16, 17 anos, um deles sofre um acidente, bate a cabeça e perde a memória. A única pessoa que ele reconhece quando acorda no hospital é o irmão. Ele não reconhece a mãe, não reconhece o pai, só sabe quem é o irmão e sabe que ele é o irmão. Mas ele tem dificuldade até de entender que aquela mulher que ele tá olhando é a mãe dele. Só que até aí é uma história já meio sofrida e meio complicada. O que acontece é que o irmão no documentário começa a revelar que ele escolheu deliberadamente transmitir outra vida para o irmão. Então ele começa a mentir sobre vários problemas que aconteceram na família e que ele decide não contar para ele para que ele não lembre, já que ele não lembra, então é melhor que você não lembre disso. E aí, a parada toda, muito doida, é porque o documentário é sobre eles descobrirem o que é isso ou não, ou seja, um revelar pro outro ou não. Até o documentário, eles já escreveram um livro sobre isso, mas até o documentário, o irmão que perdeu a memória não sabe o que de verdade aconteceu com ele. Nossa! Caraca, velho. Sim, é absolutamente... Como é o nome? Tell Me Who I Am. Vale muito a pena. Nossa! Já quero assistir. Sim, vale muito a pena. Isso sim. Eu acho que foi... Você conta a outra versão e ela começa a dizer uma história pra você que é diferente da que você viveu. Tá. Nossa, sensacional. Eu já aproveitei sua notinha de rodapé pra voltar na minha nota de rodapé. Total. E aí, vale um destaque, assim, é que é o segundo documentário sobre gêmeos que eu vejo nos últimos 2 anos, assim, que tem um outro documentário muito bom também, que chama Three Identical Strangers, que ele, infelizmente, não está disponível em nenhum serviço de streaming, mas ele também tem essa pegada de gêmeos que foram separados, aí, nesse caso, separados no nascimento, e aí, por causa de adoção, essas coisas, eles se reencontram e aí começam a descobrir coisas sobre o seu passado, é bem interessante, assim. Mas o Tell Me Who I Am é muito, muito forte, assim, a carga emocional da coisa é muito forte. Vale a... Tem mais um muito bom de gêmeos chamado Operação Cupido. Que é isso, velho? Clássico filme de Sessão da Tarde. Falando de coisas... É com Lindsay Lohan. Eu recomendo. Vai, Giovanna. É com Lindsay e Lohan. Fala, nossa. Ai. A tua nota, Giovanna, vai. Então, a minha nota de rodapé é um game para Android, que é um game de tabuleiro, um jogo de tabuleiro, versão Android, né? Versão
Versão... Propaganda. Não, mas nem tem propaganda, ó. Versão mobile do jogo, que é um que eu amo muito, chamado Scrabble. E aí tem uma versão para Scrabble, para Android, que basicamente você pode fazer suas partidas de palavra cruzada, né? Que você monta as palavras cruzadas com as peças que você tem dispostas em cada rodada. Aí você pode jogar ele online com pessoas que você adiciona, com seus amigos, e não precisa ser uma partida ao vivo. Eu posso fazer uma partida aqui, passar o dia vendo alguma coisa, e quando eu volto eu vejo se a pessoa continua a partida, enfim. E é muito massa, é um jogo divertido de caça-palavras de uma forma mais interativa, já que nesse momento não tem como a gente ficar muito próximo das pessoas jogando o jogo de tabuleiro, realmente, né? E eu joguei nesse fim de semana o jogo mesmo físico com minha família, a gente se divertiu demais. E aí a gente, cada um, quando voltou para suas casas, minha irmã falou, gente, tem o Scrabble para Android, vamos continuar o nosso fim de semana aí, que foi tão massa jogando, agora na versão celular. Então é isso. Massa. O nome do jogo na Apple Store é Scrabble Go, mas parece ser o oficial mesmo. Isso, exatamente, Scrabble Go. Esse nome, né? Tá, beleza. Isso. Tem pra iOS também, confirmado. Ah, show. Menino. E é isso, a minha notinha de rodapé da semana é essa. Buena. É o Scrabble Go para Android e iOS. Muito amor. iOS. Eu tenho duas notas de rodapé. A primeira é uma nota de rodapé prática. Se você cria gato, plante milho. What? Mas é real, Hashtag cara. pai de pet. É real, porque assim, quem tem gato, como eu tenho um gato agora, sabe que eles adoram mordiscar a planta. Se você não quer que ele fique mordiscando suas plantas ornamentais, então você pega um vasinho qualquer, enche 2/3 de um vaso com terra, ou terra de jardim mesmo, ou esses adubos que você compra pronto, bota uma camada de milho de pipoca, cobre o restante com terra e agoa. Passa agoar umas 2 vezes na semana, que com pouco tempo já tem planta pro seu gato ficar mordendo. Essa é a dica prática 1. Minha outra nota de rodapé, que eu tô chamando de dica, não é dica, é nota de rodapé, referente a um jogo que eu já tô órfão, que é The Last of Us 2. E se você se interessa... No spoilers! Não vai ter spoiler. Se você se interessa pela história do Last of Us, porque você escuta o hype e tal, mas você não tem paciência de jogar, ou não tem como jogar, e também não tem paciência de ver pessoas jogando, eu recomendo você procurar o canal de PH Santos no YouTube. Ele faz crítica de cinema, e ele fez uma crítica de várias cenas de The Last of Us 2, que foram editadas para ele, sobre um olhar de quem não jogou nada, de quem não conhece a história, e está analisando exclusivamente sobre o ponto de vista cinematográfico. E é muito interessante você assistir, se você não conhece a história. Vai ter muito spoiler, mas você não liga, porque você vai ser apresentando a história sobre um ponto de vista crítico de cinema, e que mesmo assim segue um flow muito bom. Você vai conseguir pegar a narrativa muito bem, porque a crítica que PH faz é muito precisa, e ele consegue captar o roteiro praticamente quase sem furos, unicamente pelas cenas e pela forma como a história está sendo contada visualmente. É bem interessante. Ai, que incrível. Quero ver, e eu gosto bastante das críticas dele. Vale a pena seguir o canal do PH, o grande PH Santos, de todo modo, assim, que é um canal bem legal de crítica de cinema, fala de séries também. E aí eu tinha visto que ele tinha feito esse do The Last of Us 2, mas ele fez o primeiro também, Daniel? Ou ainda não? Não, fez não. Eu acho que a galera tá pedindo esse do primeiro, mas ele não fez. Ele foi realmente sem conhecer nada, tipo, qual era a relação de Joe e Ellie, nada, ele não sabia de nada, e ele foi só analisando. A maior parte são o compilado das cutscenes, tem um ou outro momento de gameplay bem rapidinho, só pra linkar melhor as coisas, mas até agora o bicho tá quase preciso, velho. Tem algumas coisinhas, alguns detalhes da história que ele não vai pegar, e nem teria como pegar pelos trechos que foram recortados pra ele. Sim. Aí ele lançou 2 vídeos já, cada um tem uma média de meia hora, e o terceiro vídeo tá pra sair ainda, que vai ser dedicado exclusivamente ao final. Ele vai fazer junto com o cara que selecionou as cenas pra ele, e esse cara jogou, pra depois eles discutirem o final
e o cara também apontar o que é que ele deixou passar, o que é que ele não pegou, quais suas impressões sobre o final, e vale muito a pena, porque é um final que é muito bom, abre muita discussão. Fantástico. Que massa. Vale a pena, então. Muito bom. Então, as notinhas de JP foram o documentário Tell Me Who I Am, na Netflix, o jogo Scrabble Go, que tem para Android e iOS, e o canal do PH Santos / Plante Milho se você tiver gato. É uma vida pet, mas uma vida também agricultor, né? Pra poder resolver. Isso, PPP. Ali planta e planta. Muito bom, muito bom. Cara, esse é o Caderno das Coisas Preferidas, que eu prometi que ia ser um episódio rápido, mas chegou aos seus 50 minutos. Então. Ô, louco! Ô, louco, meu! Com saudade de ficar conversando abobrinhas com vocês por aqui. E, claro, a coisa que a gente tem pra pedir pra você é muito simples. Do mesmo jeito que você pegava a folhinha, preenchia com alguma coisa e passava pra cadeira da frente, escute as nossas coisas preferidas, passe pra frente o episódio. Então, mande pros seus amigos, compartilhe e, enfim, coloque em algum lugar que vai ter pra você comentar as suas coisas preferidas da semana. Porque a gente não sabe ainda que lugar é esse, mas vai ter um lugar. E quando você for ouvir, você vai estar ouvindo talvez nesse lugar ou no Spotify. Anota no caderno. Quando tem um lugar, você passa pro lugar. Boa, perfeito. Muito bem. Ai, gente, foi ótimo. Foi como se a gente estivesse gravando pela primeira vez. Essa frase ela dói um pouco. Mas é verdade. Ô, Gi. Oi. Peraí, parou a gravação? Não. Gente, o que foi isso, Daniel? Eu achei que já tinha fechado o programa e tava começando as sonoridades aí. Você ouvinte que tá sem entender nada, a gente realmente não tinha fechado. Daniel foi começar a puxar outro assunto. Tipo, ele nem deu tchau, sabe? Foi assim. Tá bom. Ei! É porque eu tava me sentindo muito rude. Então é isso. Com essa despedida muito excêntrica, um abraço. Eu quero dar um tchau, gente, por favor. Faça às vezes. Tchau, pessoal. Foi isto. Falou. Até a próxima.